Paizinho, louvado seja o teu nome. Gratidão, Senhor, sempre, todos os dias, pela tua presença. Gratidão porque o Senhor gera alegria em nossos corações. A tua presença gera alegria que nos fortalece. Gratidão por isso, gratidão pelo teu Santo Espírito habitando dentro de nós, algo que não conseguimos explicar, mas é maravilhoso e nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos cura, nos liberta, nos confronta. Gratidão, porque o teu mover é completo, o teu agir é completo, espírito, alma e corpo. O Senhor consegue nos alcançar plenamente. Gratidão. Seja feita a tua vontade hoje, aqui, nesse lugar, em cada vida. Seja feita, Senhor, a tua vontade também na vida das pessoas que estão nos assistindo pela internet, como a tua vontade é feita nos céus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Água jorrando aqui em abundância. É porque essa aqui, gente, está com o meu nome, que Cláudia. Foi um presente de um dos cursos de Mulher Única. Meu nome é Cláudia, eu sou única porque Deus me fez assim. Muito prazer. Então, quando eu acredito dessa maneira, quando Deus decidiu que eu estaria hoje ministrando a palavra, Ele moveu um homem, no caso aí o pastor Silvio, e ele me convida para estar aqui. Eu acredito que acontece dessa maneira. Deus quer, move alguém, esse alguém, em obediência a Ele, faz o que Ele ordenou, o que Ele pediu, o que Ele determinou. Aí, então, começa todo um processo de... Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? E esse é o meu processo. Eu começo esse processo. Senhor, eu não sei o que vou falar, não. Humanamente falando, eu não sei. Eu posso até tentar lembrar de alguns acontecimentos da igreja e de algumas pessoas, fazer aí uma pesquisa mental sobre os gabinetes e as coisas que ouço, mas eu não quero me mover pelo que a minha mente pesquisou, enfim. Aí, então, sempre vem, de uma forma natural, um assunto. Né? O assunto aparece na minha cabeça e uma passagem bíblica vem junto com ela. E veio a vida de Elias. Veio a vida de Elias na minha cabeça e a forma como ele enfrentou a circunstância em que Acabe e Jezabel o perseguiu. Aí veio o assunto. Aí depois vieram, então, os versículos. E, mais uma vez, eu gosto de assistir a mensagens, a pregações. Eu tenho uma pessoa em particular que eu classifico como alguém que tem uma palavra confiante, mas, mesmo assim, eu também o analiso. Não sou totalmente concordante com a linha de pensamento dele, mas é o que mais consegue captar, prender o meu coração e a minha mente, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Aí, mais uma vez, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele começou a ministrar sobre Eclesiastes 3. Foi uma linha, ele seguiu uma linha diferente da que eu vou tomar agora. Ele falou sobre a soberania de Deus no tempo. É bom, é uma pregação boa de ouvir. E então eu também peguei esse versículo para mim. Aí depois eu fui, estão anotando aí os versículos? Aí depois eu fui na minha meditação, na minha oração, eu
Quando eu estou de férias fica mais fácil, eu acordo cedo e sento lá no meu canto da sala com um copo d'água e começo então a conversar com Deus. Então ele me deu uma palavra que está lá em Romanos 8:18. E assim ela foi construída e eu fui pedindo confirmações a Deus a respeito dessa palavra. E hoje eu tive algumas confirmações. Vou pegar uma caroninha também aí na pregação do pastor Carlos, que foi hoje pela manhã, que também tem a ver, né, com o tema, e o título que eu coloquei aqui foi Desfrutar das alegrias e superar as adversidades. Também tem um pouco a ver com o que Deus colocou no coração do pastor Carlos Martins. E eu vou começar, então, com o texto de Eclesiastes. Eclesiastes 3, de 1 a 8, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito. Existe um propósito. Debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Quem gosta de dançar aqui? Eu amo dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é a questão do todo o propósito debaixo da terra. Existe um propósito para todas as coisas, e hoje pela manhã, ao falar de José, foi uma das falas do pastor Carlos Martins a respeito do propósito estabelecido por Deus na vida de José. Tempo de morte, tempo de nascer e tempo de morrer. Existe o nascimento e a morte. E entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, existe uma jornada. E dentro dessa jornada, muitos acontecimentos são vividos por nós. E esses acontecimentos, eles estão aqui, explanados nessa passagem de Eclesiastes. E eu separei alguns desses tempos para falar um pouco sobre eles. E aqui está falando no versículo 4 que existe o tempo de chorar e tempo de rir. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada. E nessa jornada, esses dois tempos, eles existirão na minha vida, existirão na sua vida, existirão na vida de todo ser humano que está vivo. Você vai passar por momentos na sua vida em que você vai chorar, porque as adversidades, elas chegam para todas as pessoas. E no tempo de chorar, o que é que você vai fazer? Você vai chorar. No tempo de chorar, você vai chorar. Porque é o tempo de chorar. E ele fala aqui que tem o tempo de rir. São tempos opostos, são tempos antagônicos. O tempo de chorar na sua vida, ele não vai durar por toda a sua vida. Ele vai ser um tempo. E nesse tempo, você vai chorar. E existirão pessoas que chorarão com você. Nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. No tempo de chorar,
haverá alguém chorando com você. E a igreja é chamada para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Aqui, por várias vezes, foi usada a palavra família, e eu creio em meu coração que isso é real. Porque essa realidade começa no coração de Deus. Família, a realidade família espiritual, começa no coração de Deus, assim como a família de sangue também começa no coração de Deus. Então, aqui você tem uma família. E nós, como igreja e como família, precisamos ter os nossos olhos atentos, ter o nosso coração aberto. Nós precisamos ser perceptíveis, nós precisamos enxergar as outras pessoas. E quando nós percebemos que essa pessoa está chorando, nós devemos nos achegar a ela. E no tempo do choro dela, nós devemos chorar com ela. Mas também nós devemos lembrar as pessoas que choram que existe um tempo determinado para esse choro. Assim como existe, do lado oposto, o tempo de rir. E no tempo de rir, nós precisamos aprender a rir. Nós precisamos aprender a nos alegrar. Pode parecer esquisito, mas a alegria, o aproveitar a alegria, é um exercício. Nossa humanidade, ela nos puxa muito para a tristeza. Ela nos puxa muito para os momentos difíceis da vida. Aqueles momentos que nós classificamos como inesquecíveis, e são realmente, porque são dolorosos, são inesquecíveis. Mas esse tempo de chorar, ele também nos ensina. O tempo de chorar é um tempo de aprender. E o tempo de rir é tempo de rir. É tempo de se alegrar. Não permita que o tempo de choro na sua vida dure tanto a ponto de você não aproveitar os tempos de rir que o Senhor coloca na sua vida, porque Ele permite que esse tempo surja. Independente das adversidades, esse tempo acontece. E nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, nós precisamos compartilhar essa alegria, nós precisamos viver essa alegria. A alegria do Senhor é que nos fortalece, a alegria da presença dEle nos fortalece, uma alegria que vem de Deus, uma alegria que Deus proporciona nas circunstâncias, nas reuniões de família, nas reuniões aqui na igreja, nos grupos em que frequentamos, no trabalho. Alegrias existem no trabalho também. Acredite nisso. Apesar de tudo, no meu trabalho também existem muitas alegrias. Eu sou professora. Mas vivo muitas alegrias. E nós precisamos aprender a viver esses tempos dessa nossa jornada de nascimento e morte. É necessário aprender isso. É necessário não permitir que o tempo de choro invada o tempo de riso, de alegria. E ele continua aqui, tempo de prantear e tempo de dançar. Mais uma vez ele fala do tempo de choro e fala também do tempo de dançar, que é o tempo de alegria. Eu não sei se todos têm esse talento. Eu sou, na minha modéstia, talvez falsa, eu sou boa de dança. Eu fiz um tempo dança de salão. Eu gosto de dançar. Fala sério, invejoso. É inveja, é vingança, meu Deus do céu. Senhor, me blinda disso. E eu fiz com o meu marido, foi um tempo muito bom, muito bom. E isso alegrou também muito o nosso relacionamento. Um outro tempo que eu coloquei aqui e que separei foi o tempo de perder. Caramba! Eu passei por alguns tempos desse. Eu perdi meu irmão, ele faleceu. Eu perdi meu pai primeiro. Meu pai é uma pessoa muito especial para mim. Eu digo porque eu não acredito que a vida acabou. Ele só está na eternidade, distante de mim.
mas ele é uma pessoa muito importante. E foi muito importante no meu relacionamento com Deus. A paternidade foi muito importante. Mas, para que essa paternidade fosse importante, eu precisei me curar em alguns momentos vivenciados por essa paternidade. Mas, quando houve a cura, o meu pai sempre foi segurança. Hoje eu vejo Deus como aquele meu provedor, aquele que me cobre, aquele que me guarda, e eu tenho essa certeza porque meu pai era aquela pessoa. Eu me sentia segura perto dele, eu me sentia guardada, eu me sentia que nada ia me faltar. E assim eu consigo enxergar Deus por conta dessa minha relação com meu pai, eu consigo enxergar Deus como esse ser provedor que nunca falta, que nunca falha, que traz segurança. Eu consigo enxergar isso. E meu pai era uma pessoa muito íntegra, muito honesta, muito reta, e ele sempre me levou por esse caminho. Então, a morte dele me trouxe muita tristeza, muita dor, e eu chorei. Chorei quando eu pude, porque tinha minha mãe e meu irmão, então, primeiro eu tive que ficar em pé para depois chorar. E, graças a Deus, eu digo que eu tenho o privilégio, sabe? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu vivo com pessoas incríveis. Meu pai, minha mãe e meu marido são pessoas incríveis na minha vida. Eu sou muito favorecida. E eu senti e eu chorei. Depois da morte do meu pai, veio a morte do meu irmão, que foi bastante difícil, porque a morte do meu irmão veio quando a minha mãe ainda estava viva. E aí foi doloroso para mim ver meu irmão partir. Meu pai partiu dormindo, meu irmão partiu dormindo. Eu falei, Deus, dá-me esta herança. Mas a minha mãe estava viva, viúva, e ela morava com meu irmão, e foi muito difícil. Não é natural esse caminho. E a minha mãe, assim, de todos os seres incríveis com os quais eu vivi, hoje eu posso falar isso mais confortavelmente, ela é o mais incrível da minha vida. Tem a mãe, a sua mãe se parece muito com a minha. Ela senta aqui no cantinho. Quando eu olho para a sua mãe, eu me lembro da minha. E ela era a pessoa mais incrível. Eu não consigo imaginar alguém mais incrível do que ela, mais forte do que ela, mais pink do que a minha mãe, pink que eu falo mais alegre. E ela perdeu o marido, ela perdeu o filho. E minha mãe era obreira da Universal. Ela era uma locomotiva. E ela não parava, era um negócio assim, uau! Eu falo assim, meu Deus, que coisa assim, era comunidade, era hospital. E o mais interessante da minha mãe é que ela recebia pessoas de todas as idades. O grupo jovem ia para a casa da minha mãe. Um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava com quase 80 anos, e tinha uma jovem de aproximadamente 25, 30, conversando com a minha mãe, comendo bolo e tomando café. E foi uma dor muito complicada para mim, mas todos eles me deixaram uma lição, e eu acho que todos eles que partiram me transformaram também nessa locomotiva que segue. O tempo de perder é difícil. Eu chorei, sim, doeu, todas as 3 mortes foram difíceis para mim. Houve, sim, o consolo do Espírito Santo, porque esse consolo é real. Não falo como quem tem uma teoria, estou falando de uma prática, estou falando de uma vivência, de uma experiência. Existe o tempo de estar calado e o tempo de falar. E tempo difícil é o de estar calado. Talvez você esteja recebendo pessoas aqui que estejam nesse tempo, dentro da sua própria casa. O tempo que você não pode falar com seu filho, porque o coração dele ainda, coloco aí, ainda não foi totalmente transformado
ao ponto de você poder falar com ele, ou talvez do marido, ou talvez da esposa, ou talvez da mãe ou do pai. O tempo de calar, eu digo que é o tempo do joelho, é o tempo de dobrar o joelho, é o tempo de orar, é o tempo de interceder, é o tempo de fazer o inferno recuar. Hoje pela manhã nós entramos nas regiões celestiais, como hoje também à tarde, antes do culto, entramos nas regiões celestiais e fizemos o inferno recuar, porque eu acredito que quando a igreja se reúne e ela se levanta para marchar pela terra, ela faz o inferno recuar nas regiões celestiais, o sobrenatural se move e o natural se transforma. Eu creio nisso porque é a verdade revelada na palavra de Deus. Esse tempo é o tempo de você entrar nas regiões celestiais, mover o sobrenatural, fazer o inferno recuar. Na sua casa, no seu trabalho. Às vezes no trabalho não podemos falar. E no tempo de falar, do que falaremos? Falaremos da revelação da palavra de Deus. Tempo de guerra, tempo de paz. Existem momentos em que nós estamos em guerra, existem momentos que nós estamos em paz. Mas nós sabemos que a paz que nós temos, ela excede todo o entendimento e ela se manifesta em todo o tempo em nossas vidas. No tempo de guerra, há paz em nossas vidas? Sim. Porque a paz do Senhor, ela se manifesta em todo o tempo. Em tempos de alegria, em tempos de tristeza, em tempos de choro, em tempo de perda, em tempo de plantar, em tempo de colher. Todo o tempo ela se manifesta. Esses são apenas alguns, depois você pega novamente Eclesiastes na sua casa e você lê. É apenas alguns dos momentos em que nós vivemos, do nosso nascimento até a nossa morte. Faz parte da sua vida e para todas essas coisas existe um propósito. Aí eu caí lá em Elias, que foi para dentro de uma caverna, que é uma das passagens mais conhecidas, e eu comecei a pensar como enfrentamos o que frustra as nossas expectativas, porque eu falei de várias coisas que frustram nossas expectativas aqui. Eu falei de perda, eu falei de morte, mas também falei de dançar, falei de rir, falei de prantear, falei de ficar calado. São momentos em que frustram as nossas expectativas. Elias se levantou contra os profetas de Baal. A palavra de Deus fala que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, lá em 1 Reis 18, e fala que ele se levantou e, através de Elias, Deus destruiu todos os profetas de Baal e mostrou, através de um sacrifício, que Deus, é soberano e poderoso, é soberano sobre todas as coisas e que não existe ninguém, não existe nada que possa se comparar ao seu poder. Nesse momento, ele estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel. E o que Elias pensava? Vou levar todo mundo lá para o Carmelo, 450 mais 400, vou clamar a Deus, Deus vai atender na minha voz como profeta, Ele vai me atender, porque Ele quer honrar e glorificar o nome dEle. Vou calar a boca de Jezabel e de Acabe. Só que isso não aconteceu. Diante de tudo que eles viram, Jezabel e Acabe ficaram ainda mais irados e mandaram um recadinho para Elias: vai morrer. Você vai morrer. Elias fugiu? Acredito que sim. Teve medo? Sim. Foi para o monte, se escondeu em uma caverna
E ele começou, achei interessante que ele ficava repetindo várias vezes assim: só eu fiquei, não tem mais ninguém. Eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu estou sozinho. O tempo todo ele se sentiu sozinho, ele estava extremamente frustrado. Por quê? Porque o que ele esperava não aconteceu. Então, Elias, alguns especialistas relatam que ele entrou em depressão, porque o que ele esperava não aconteceu. Mas Deus foi até Elias e falou assim para ele: olha, Elias, a sua frustração não é o fim do seu caminho, porque para tudo existe um propósito. Deus tratou Elias e o tirou e disse assim: olha só, existe uma jornada para você. Eu tenho um caminho preparado para você. Eu tenho propósitos para a sua vida. Você pode estar frustrado porque não aconteceu como você esperava. Mas sai daí dessa caverna. Depois de ter tratado Elias, falou: sai daí dessa caverna, segue teu caminho. E quando Elias seguiu o caminho dele, ele encontrou Eliseu. E a unção de Elias passou para Eliseu, e o propósito de Deus foi se cumprindo através de Elias, na vida de Eliseu e em outras vidas. O propósito de Deus, ele se cumpriu através de Elias, que passou, na verdade, Eliseu pegou, a unção de Elias, pediu a unção de Elias para ele. O que eu quero dizer nessa noite para você, que entrou aqui e que se sente frustrado porque algo não aconteceu na sua vida como você esperava. E o que Deus me manda dizer para você é que a sua frustração não é o fim do propósito que Deus preparou para você. Existe um caminho estabelecido para a sua vida. É compreensível, não julgo Elias por ter se sentido frustrado e ter se enfiado e se escondido numa caverna, porque eu já fiz isso. Eu já me senti frustrada. Eu já me enfiei numa caverna. E Deus teve que me tirar de lá por diversos caminhos, inclusive o caminho da espiritualidade. Eu já estive nessa caverna, eu não tenho como julgar ele, eu estive nessa caverna porque eu estive frustrado. Eu não sei se de repente eu vou cair novamente nessa caverna, eu não sei. Mas eu não julgo Elias. Mas da mesma forma que Deus fez com Elias, da mesma forma que Deus fez comigo, e da mesma forma que Deus já fez com inúmeras pessoas que estão sentadas nesse banco e nos assistindo pela internet, Ele quer fazer com a sua vida. Ele trouxe você aqui para dizer: não é o teu fim. No teu tempo de choro, eu te atendi. Você chorou. E pessoas choraram com você, mas agora é tempo de sair da caverna e seguir o propósito que eu tenho para a sua vida, porque existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Existe um propósito de Deus para a sua vida. E o fato de as coisas não terem acontecido como você esperava, não significa que a sua jornada acabou. Aí então, peguei também, Paulo e Silas na prisão, para falar de como enfrentamos os tempos de frustração. Paulo estava na sua jornada fazendo o que era bom. Ele estava ministrando, pregando a palavra de Deus. Foi esse momento aqui de Atos 16, é quando Paulo encontra Lídia. E ele sai para seu momento de oração. E atrás dele sai uma menina louvando Paulo. Esse homem é de Deus, ele prega a palavra, ele é incrível, ele é maravilhoso. E Paulo reconheceu nessa menina um espírito maligno e o repreendeu. Só que essa menina trazia lucro para aquela região. O pessoal da região não gostou. Então, começou a perseguir Paulo. E Paulo e Silas foram parar na prisão. A palavra de Deus fala que era o cárcere interior. E o cárcere interior, assim, de forma figurada na minha cabeça, fala muito
de forma figurada, claro que Paulo e Silas estavam num cárcere interior real. Alguns dizem que era um subsolo, né? E ali era um lugar insalubre, escuro, e eles tinham apanhado, estavam ensanguentados, estavam aprisionados. Mas muitas vezes eu penso no cárcere interior de forma figurada como o da nossa própria alma, que nós nos encontramos em um cárcere interior. Nada disso que eu estou falando é fácil, tá? Nada disso que eu estou falando é fácil. Mas é possível, no momento que você tenha Deus como Senhor e Salvador da sua vida. No momento em que você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que isso acontece. Paulo e Silas, eles talvez tenham chorado, talvez estejam aguardando a morte, não morreram, não nesse momento, morreram depois, mas não nesse momento. E eles fizeram o quê? Eles adoraram. A palavra de Deus fala que eles cantavam na prisão. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil. E isso sou eu treinei. Eu não sei com relação às outras pessoas, não sei se foi mais fácil ou menos difícil para alguém, mas para mim foi muito difícil. Esse treino foi muito difícil. Sentar de manhã cedo, quando eu tenho vontade de chorar, e me conectar com um louvor, e cantar e louvar, é muito difícil. Foi não, é difícil para mim. Chegar perto de Deus, separar um momento para trazer à memória uma palavra e ficar ruminando essa palavra, é difícil para mim, é difícil. É um exercício constante, insistente, onde existe uma necessidade de perseverança, mas é isso que me faz andar. Você entende? O que me faz andar, o que me faz estar aqui, nesse púlpito, o que me faz estar no meu trabalho, o que me faz exercer as minhas funções do dia a dia, é isso. Se não fosse isso, eu não ia conseguir. Não é fácil, mas é necessário, é possível e cura a minha alma. Cura a minha, cura a sua, cura a de quem faz. Assim como a de Elias também foi curado por um movimento nesse sentido provocado por Deus. O que fazer ou como enfrentamos as frustrações nas nossas expectativas? Na presença de Deus. Buscando a Deus. Chorando na presença dEle. Desabafando na presença dEle. Amores, eu falo tudo para Deus. Eu falo de tudo para Deus. Tudo. Não existe nada que eu não fale com Deus. Eu falo das minhas chateações, eu falo das minhas reclamações, eu falo do meu trabalho, eu falo das pessoas, eu reclamo das pessoas, eu elogio as pessoas, agradeço pelas pessoas, pergunto por que algumas estão na minha vida. Eu falo tudo para Ele. Falo do meu marido, falo dos pastores, falo da liderança com a qual eu trabalho, falo de vocês mesmo. Falo da igreja, falo de tudo. Falo bem e às vezes eu reclamo, tá? Reclamo mesmo, falo tudo. Eu aprendi a falar tudo para Deus porque é uma forma de aliviar a minha alma. É uma forma de aliviar, de não ficar carregando um jugo que não é meu. É uma forma de entregar para Ele. Elias foi retirado da caverna por Deus e hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que se você está na caverna, porque se sente frustrado, hoje o Senhor, através de um mover sobrenatural, Ele vai te tirar da caverna, vai abrir os teus olhos para o propósito que Ele tem para a sua vida e vai fazer novamente você voltar a caminhar e cumprir a jornada que Ele tem para você, porque Deus tem coisas novas para você, Deus tem novas alegrias para você viver. E hoje o Senhor, através dessa
essa ministração vai tirar pessoas da caverna, vai abrir os olhos para o propósito e vai fazer novamente a alegria ser restaurada em sua vida, em nome de Jesus. Paulo e Silas escolheram adorar. E quando isso aconteceu, a palavra de Deus relata que as prisões se abriram. Olha só. Deus te convida a adorar, Deus te convida a louvar, Deus te convida a agradecer para que as prisões, as cadeias que estão fechadas, os grilhões que estão te aprisionando, eles sejam arrebentados e você seja livre para viver o que Deus tem para você. E eu não quero terminar aqui, eu separei algumas histórias. Não sei se eu vou beber essa água toda, não. Eu separei algumas histórias aqui. A primeira foi de José, que o pastor Carlos, colocou. Porque eu fiquei pensando aqui na minha cabeça o seguinte: a gente fica falando sempre de superação, superação, superação. E quando a gente fala de superação, é claro que a gente fala de momentos de dificuldade, certo? Aí eu falei assim, bom, eu vou trazer aqui algumas histórias em que as pessoas foram felizes. Momentos de felicidade. Quando a gente fala de José, a gente só fala do sofrimento, porque foi para a prisão, porque... E a gente foca muito nisso, né? Então, quando José estava em Canaã, ele era como o pastor Carlos denominou, fofoqueiro X9 dedo duro. Mas era um cara feliz. Ele estava debaixo das asas do papaizinho dele, e ele estava ali, feliz, contente, alegre, sorridente. Era um mala. Os que não estavam muito felizes eram os irmãos, com certeza, porque ele era um fofoqueiro de marca maior, então ele ficava entregando os irmãos. Está sendo traduzido, irmã? Ele era um fofoqueiro de marca maior e ficava entregando os irmãos. Os irmãos não eram felizes. Mas José era feliz, porque ele tinha proteção, mas Deus tinha o que, pastor Carlos? Propósito. Tinha que transformar aquela vida. Então, o que ele fez? Foi Deus, e o próprio José reconhece isso no final, tá? Deus tirou José debaixo das asas do papaizinho dele, fez ele passar por todo um processo, que você vai ou ouvir a pregação pela manhã, feita pelo pastor Carlos, ou então vai só pegar a sua Bíblia e vai lá no livro de Gênesis e vai ler. Passou por todo um processo, sofreu, chorou, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, foi solto. Passou por tudo que tinha que passar, até que ele chegou a um segundo lugar. O primeiro era o de Potifar. Ele ficou em segundo lugar, ele comandava. Recebeu carta branca para comandar. Teve filhos, casou, teve filhos. Mas, como o próprio pastor Carlos falou pela manhã, ainda não existia aquela felicidade. Por quê? Porque ele precisava perdoar os irmãos. Ele precisava ter algo restaurado. Então, Deus moveu e trouxe a família até ele, e a família foi restaurada. Aí, acredito sim, novamente, a felicidade plena de José. Mas por que tudo isso aconteceu? Aconteceu porque houve fome na terra. Se José não tivesse se tornado um homem maduro, capaz de liderar e administrar o Egito, a família dele toda teria morrido. Existe um propósito. É difícil, mas existe um propósito. Eu não quero fazer aqui apologia do deserto, nem das dificuldades, mas se houve um momento em que o povo de Israel cresceu, foi no deserto. Eu sempre falo que Josué e Caleb foram forjados no deserto. E se tornaram líderes por terem sido forjados no deserto. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar de ser preparado para os propósitos de Deus para nossas vidas.
Mas José foi feliz. José viveu aquele período do Egito com a sua família, ele foi alegre, ele foi feliz, e eu tenho certeza absoluta que ele aproveitou, e a família dele aproveitou ao máximo tudo que Deus permitiu que ele usufruísse. Existia um tempo que havia necessidade do povo sair do Egito, sim, José já não estava mais vivo, mas ele viveu, ele foi feliz. O que eu quero dizer para você é que existe um tempo na sua vida que talvez seja hoje, e você está passando por uma dificuldade, está dentro de uma caverna ou numa prisão. Mas esse tempo não é o tempo todo da sua vida, é um tempo de preparação, é um tempo de superação, é um tempo que faz parte da vida de todos nós. Mas Deus tem novos tempos de alegria para a sua vida também. Aí eu peguei ali Noemi e Ruth. Ela estava em Belém, houve fome, foi para Moabe. Lá, Noemi perdeu os filhos se casaram, Noemi perdeu os filhos. Então, ela necessitou voltar para Belém. E lá, nesse período, Noemi sofreu, porque ela perdeu os filhos. Ela sofreu. Ruth ficou com ela. Não me lembro o nome da outra. Ofra. Voltou para a terra dela. Ruth ficou com ela. E não vou novamente falar de todo aquele processo. Aí você vai pegar lá o livro de Ruth na sua casa e vai ler para saber qual foi o processo. Até que, por fim, Deus restaurou a vida de Noemi e a vida de Ruth. E elas foram felizes. Repete comigo. Elas foram felizes. José foi feliz. Noemi e Ruth foram felizes. Beleza. A viúva de Serepta, a Elias, mais uma vez, Deus ordenou, Deus honrou a palavra dele, houve seca, então Acabe e Jezabel se sentiram infelizes, ele foi para Serepta. Deus mandou ele para lá. Lá ele encontrou uma viúva, tinha um filho, e chegando lá, fome, ele vai e fala assim, traz aqui a farinha, traz o que você tem dentro de casa para eu poder comer. Aí a viúva falou assim, olha, tenho nada não, eu vou comer e vou morrer. Apesar de Elias estar sendo perseguido por Jezabel e Acabe, a mulher o recebeu na casa dela. É uma história muito semelhante à da Sunamita, né? Só que uma é com Elias, outra com Eliseu. E a mulher o recebeu. Por quê? Porque ele é um profeta, a presença de Deus. A mulher fez o que a presença de Deus ordenou que ela fizesse. E houve, então, uma multiplicação dos alimentos necessários para ela, para o profeta, sobreviverem àquele período. No meio da seca, no meio da fome, aquela mulher trouxe Deus para dentro da casa dela, porque o profeta representava Deus, trouxe Deus para dentro da casa dela, e no momento que isso aconteceu, a seca tinha parado? A seca continuava. Faltou comida para a mulher? Não faltou comida para a mulher. Eu não sei você, mas se eu tiver num momento de extrema dificuldade, eu não sei como a provisão de Deus vai chegar na minha casa, mas ela chegando eu vou me sentir feliz, mesmo no meio da dificuldade. Você entende isso? Eu não sei como a provisão de Deus vai chegar à sua casa, que está passando por dificuldade. E quando eu falo provisão, não falo só de comida, não. Eu falo provisão espiritual, provisão emocional. Eu não sei como ela vai chegar. Se é através de mim, do pastor Carlos, do pastor Domingos, do pastor Manuel, dos pastores dessa casa, dos líderes dessa casa, do irmão que está ao seu lado, eu espero que sim, porque nós somos igreja, que nós possamos participar também desse seu momento. Eu só sei que ela vai chegar. E esse momento, embora você esteja passando por dificuldade, é momento de gratidão. Fala sério. Toda segunda-feira eu venho pegar a cesta, uma vez por mês eu venho pegar a cesta básica aqui na igreja,
E você quer que eu fique feliz? Ué. Não? É difícil. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas quando você sai com essa cesta básica daqui, ou quando você recebe uma cesta básica porque Deus moveu alguém para levar para a tua casa, não é gratidão? É difícil? É difícil? É momento de gratidão? É difícil? É momento de ficar feliz? Mas eu digo para você que esse seu momento difícil, ele não é toda a sua jornada. É um tempo da sua jornada. Assim como José foi o quê? O que José foi? Feliz. Assim como Noemi e Ruth foram? A viúva de Serepta também foi? Mesmo sendo no momento de dificuldade. Aí eu peguei aí a mulher sunamita, que aí veio Eliseu, que capturou para si a unção de Elias, lembrando que foi unção dobrada, né? Eliseu recebeu unção dobrada. Aí o propósito de Elias, da vida de Elias, ele viveu o propósito de Deus e ele passou unção dobrada para Eliseu. Aí nós vamos lá para a mulher sunamita. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. A mulher era feliz. Eu ouso dizer que sim, ela não tinha filho, era um problema sério na época, porque era motivo de ser honrada e respeitada socialmente. Mas quando ela viu Eliseu, mais uma vez reconhecendo que havia Deus naquele homem, levou para dentro da sua casa. E Deus deu a ela, completou a vida dela, né? Aquela mulher foi extremamente feliz. Ela estava muito feliz. A gente só foca na hora que o filho morre. Mas aquela mulher foi extremamente feliz. Ela tinha a presença de Deus dentro da casa dela, porque ela amava a Deus, então ela se sentia feliz só com aquilo. A alegria do Senhor se multiplicou quando ela gerou um filho, homem, que era importante na época. Então, aquela mulher era muito feliz, porque a presença de Deus estava dentro da casa. Ela era o quê? Por quê? Porque a presença de Deus estava dentro da casa dela. Ela feliz. A presença de Deus está dentro da sua casa? Amém. Você é feliz? Está difícil? Pode falar amém. Está difícil? Você é feliz? Está difícil? E aquela mulher estava absurdamente, eu imagino, explodindo de felicidade. Vida perfeitinha, rica, casada, com um filho homem e a presença de Deus dentro da casa dela. Gente, me mostra uma vida mais perfeita. Mas aí, um tempo de alegria, eis que o filho morre. E aquela mulher se sentiu triste. Eu vejo essa mulher como a minha mãe, uma mulher forte. Mas a minha mãe chorou quando meu irmão morreu, quando meu pai morreu. Apesar de toda a força que ela possuía, de toda a alegria que ela possuía, de toda a fé que ela possuía, ela chorou. Ela deixou de ir para o hospital, para as favelas. Ela vivia enfiada. Ela vivia enfiada no muquiço. Minha mãe amava o muquiço. Quem sabe onde é o muquiço aqui? O muquiço fica ali em Guadalupe. Minha mãe amava aquele lugar. Vivia enfiada lá nas casas, falando de Jesus. Aquela mulher, na sua força e na sua fé, se levantou, buscou a Deus, e o filho dela ressuscitou. Deus trouxe novamente à vida o filho.
E aquela mulher, se ela era feliz, minha querida, ela explodiu de felicidade. Ela explodiu de felicidade. Mas uma coisa que eu quero dizer é que José viveu dificuldades e foi feliz, mas depois José morreu, a família dele também morreu, porque chegou o tempo da morte. Noemi e Ruth foram felizes, mas também existe o tempo que a morte chega. A viúva de Serepta teve o filho. A viúva de Serepta também teve o filho. O filho dela também veio a falecer e Elias o ressuscitou. Mas depois ele faleceu. A mulher sunamita viveu em extrema alegria, extrema felicidade, vida perfeitinha, rica, casada, filho e presença de Deus. Mas depois também ela morreu. Existe uma jornada. O que eu quero falar com tudo isso é que existe uma jornada. E nessa jornada, você vai viver momentos de alegria e vai viver momentos de dificuldade que você não pode permitir que a sua paz e a alegria da presença do Senhor não se manifeste na sua vida, porque ela acontece. Não é nada difícil. Eu vou pedir o Ministério de Louvor para. Não é nada fácil. É difícil. Mas uma coisa que eu entendi enquanto refletia sobre isso tudo é que todos eles, antes de encerrarem a sua vida na morte, eles experimentaram o sobrenatural de Deus e a transformação do pranto em alegria. José experimentou a transformação do pranto em alegria. José passou por tudo aquilo, mas Deus levou para José a sua família, restaurou toda a sua família e fez com que eles vivessem em riqueza dentro do Egito. Dentro do Egito, Deus fez com que eles vivessem em abundância, paz, alegria e felicidade. É isso que eu quero que hoje nós venhamos a guardar no nosso coração. Deus tem tempos de alegria, de felicidade para você. E até mesmo nos tempos de adversidade, você pode experimentar a presença do Senhor que traz alegria e a paz que excede todo entendimento. Noemi e Ruth passaram por dificuldade, mas Deus transformou a vida delas e as colocou no lugar de extrema alegria. A viúva de Serepta passou por dificuldade, mas Deus transformou a vida dela e a colocou no lugar de felicidade, mesmo em meio à seca. A mulher sunamita viveu momentos de morte do seu filho, mas Deus estava na vida dela e Deus transformou o pranto dela em alegria e ela foi uma pessoa extremamente feliz. Viva, chore o seu pranto, mas em nome de Jesus, não permita que o seu pranto apague toda a alegria que Deus quer derramar sobre a sua vida. Pessoas irão te acompanhar e chorar com você, mas existirão também pessoas que vão te lembrar que o tempo de chorar acabou. Agora é tempo de sair da caverna e cumprir o propósito de Deus. E seja feliz em nome de Jesus. Porque Deus tem felicidade para você. Deus ainda tem muita coisa boa na sua vida. Deus tem muitos propósitos bons. Deus ainda quer usar muito você, como usou Elias, para dar unção dobrada a Eliseu. E Eliseu prosseguir no propósito que Deus tinha para a vida dele e para a história. Deus tem felicidades para você. E mesmo nos tempos de adversidade, Ele alegrará o seu coração e fará você sentir a paz que excede todo o entendimento. Põe isso na tua cabeça. Vou pedir a você que fique em pé.
esforço muito para entender meus caminhos, sabe? Me esforço muito para entender. Eu estudo meus caminhos, esquisitão, né? Eu estudo os meus caminhos, eu estudo as minhas posturas. Eu constantemente estou me dando choques de lucidez, porque eu sei quem eu sou. Eu posso parecer assim, aqui nesse púlpito, uma fortaleza, né? Mas eu também tenho os meus momentos de fragilidade e questionamentos, porque eu sou um ser humano. E o que eu aprendi é que todo ser humano tem isso. Você pode tentar esconder de quem quer que seja. De Deus você não vai esconder mais, porque não tem como esconder, nunca pôde, né? E de mim também você não vai esconder mais, porque eu descobri isso em mim e eu sei que existe em você. E o meu desejo no coração, sabe, é que eu possa encontrar na igreja pessoas que parem para pensar na sua jornada de vida, não para parar de andar, não para desistir, mas toda vez que eu penso em pregar alguma coisa, eu penso nesses últimos tempos em dar um choque de lucidez, lembrando para a igreja quem somos nós, mas acima de tudo quem é Deus e como é a jornada de uma vida. Porque a igreja, nós temos nos levantado agora nesse tempo, e eu espero que esse tempo não pare mais, para marchar e fazer o inferno recuar. Na igreja, a igreja tem esse propósito na mão de Deus, entende? Mas eu também entendo que como igreja nós temos esse propósito, mas também temos uma vida. Tem o Hugo, tem a Liz, tem o trabalho de vocês. Cada um aqui tem uma vida e tem um propósito como igreja. E você vai caminhar. Você vai caminhar na sua vida particular, você vai caminhar como igreja. E nós precisamos entender que a nossa jornada, ela não anula o nosso propósito como igreja, mas o nosso propósito como igreja está dentro da nossa jornada. Então, quando eu penso numa palavra assim, quando penso para mim e penso para a igreja, eu penso na igreja ser saudável na sua vida particular, mas ser também saudável na sua unidade como igreja, a ponto de impactarmos o mundo lá fora. Eu ouvi uma pastora dizendo, e eu refleti sobre isso enquanto ela falava: por bondade e misericórdia, Deus me deu uma família, Deus me deu um trabalho. Por bondade e misericórdia eu tenho amigos. Mas eu fui criada para algo muito maior do que isso. Não estou dizendo que isso não seja grande. É grande. É muito grande. E a bondade, a misericórdia e o amor infinito de Deus me deram isso. Mas eu fui criada para um propósito muito maior do que tudo isso. Eu fui criada para divulgar a palavra de Deus a todos e povoar a eternidade com almas salvas em Cristo Jesus. Isso é maior. E isso está na minha jornada, não é algo separado. E quando eu penso em trazer palavras assim, você vai me ouvir quando eu subir ao púlpito, muitas vezes me falando dessa maneira, porque nos últimos tempos Deus tem me chamado para falar dessa maneira. E é isso que eu vou fazer. E é isso que você vai ouvir de mim. Para que nós sejamos saudáveis na nossa vida particular. E para que nós sejamos tão saudáveis como igreja, a ponto de impactar o mundo. Amém?